A guerra por Jerusalém. Daniel 11, 45. No coração do Oriente Médio, fica uma cidade. Uma cidade que agitou impérios, abalou civilizações, e foi o lar dos profetas de Jeová. Hoje, mais uma vez, Jerusalém está no centro de uma tempestade que se aproxima. Jerusalém sempre foi mais do que apenas uma cidade. Tem sido o centro de impérios, o ponto de encontro de diferentes religiões, e o lugar onde muitas profecias se cumprem. O que vemos acontecer hoje não é novidade. É a história se repetindo. Amanhã não seremos capazes de impedir que olhares malignos se voltem para Caaba, Meca. Especialmente com essa mentalidade, não podemos evitar isso. Portanto, Jerusalém é a nossa linha vermelha. Sinto pena quando vemos as reações dos países do mundo islâmico em relação ao texto do plano de Trump. Como tem sido há milhares de anos, a chave para a paz mundial hoje está em Jerusalém. Se o avião da paz cair em Jerusalém, o mundo inteiro ficará preso embaixo dela. O presidente Recep Tayyip Erdogan declarou: Jerusalém é a nossa cidade. Para a maioria, isso foi um gesto político ousado. Mas para aqueles que estudam as profecias bíblicas, sabem que seu significado vai além disso. Isso é uma indicação clara do acontecimento mais estupendo a ocorrer na história da humanidade: o fechamento da porta da graça e a volta de Jesus. Isso também reflete uma longa disputa sobre quem controla Jerusalém. O jornal diz: a afirmação do presidente turco, Jerusalém é a nossa cidade, ilusão ou estratégia? Com certeza, uma estratégia, pois seu plano é fazer sua sede em Jerusalém. Por mais de um século, os estudiosos da Bíblia têm observado uma sequência profética específica. A ascensão e queda de um poder chamado Rei do Norte. Um poder que a Bíblia diz ser o Império Otomano, atual Turquia. Essa questão, chamada de a questão oriental, fascinou tanto as mentes religiosas quanto as políticas. O que acontece quando o Império Turco entra em colapso? E quem tomará Jerusalém no final? Durante décadas, a resposta parecia definitiva. O Império Otomano caiu, a Turquia voltou-se para o Ocidente, secularizou-se, abandonou suas reivindicações espirituais. Mas, nos últimos anos, essa história mudou. Na profecia bíblica, o Império Otomano é frequentemente associado ao Rei do Norte. Muitos acreditam que este império terminou há 100 anos, mas a crescente influência da Turquia em Jerusalém revela que ele não terminou definitivamente. Isso não é acidental, é intencional. Veja essas notícias. Um incidente chocante ocorreu durante o discurso do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, em Mardin, quando o evento foi interrompido por gritos da multidão. A multidão, composta principalmente por jovens, gritava em voz alta: Senhor presidente, leve-nos a Jerusalém. E enquanto os gritos ecoavam, Erdogan fez uma pausa e em seguida, deu uma resposta bombástica: Jovens, a paciência traz a vitória. Disse o presidente Erdogan, em resposta aos gritos apaixonados da plateia. A declaração alarmou Israel e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Unutmayın, gençler, men sabera zafer.
Em Istambul, Erdogan afirmou durante uma recente coletiva de imprensa que o plano de Trump para assumir o controle de Gaza não vale a pena ser discutido. Gostaria de deixar isto bem claro. As propostas apresentadas pela nova administração americana em relação a Gaza, sob pressão do lobby sionista, não tem nada que valha a pena ser considerado ou discutido do nosso ponto de vista. São preocupações puramente sem sentido. São esforços inúteis. Ninguém tem força para retirar o povo de Gaza da sua pátria eterna, que lhes pertence há milhares de anos. A Palestina pertence aos palestinianos, com Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental. O povo de Gaza, que não abandonou sua terra, apesar de toda a crueldade, selvageria e ataques de Israel, durante 471 dias, continuará a permanecer em Gaza, a viver em Gaza e a proteger Gaza. Não importa o tipo de proteção que eles tenham sobre si. Quaisquer planos para separar Gaza dos gazenses irão colidir com a forte parede da verdade e serão reduzidos a pedacinhos. Hoje, a Turquia está voltando a Jerusalém. Milhões estão sendo investidos no desenvolvimento de Jerusalém Oriental. ONGs restauraram edifícios otomanos, e centros religiosos financiados pelo Estado estão ensinando a história islâmica ligada à cidade. A Turquia tem buscado aumentar sua influência cultural e religiosa na Cidade Santa. E a mensagem é inconfundível. A Turquia vê Jerusalém não apenas como sagrada, mas como um destino político. A Turquia tem se posicionado em defesa de Jerusalém Oriental como a capital de um futuro Estado palestino, convocando cúpulas de países muçulmanos para discutir o assunto. Também há uma grande quantidade de dinheiro sendo investido em bairros de Jerusalém Oriental. E esses não são atos aleatórios de bondade. São investimentos estratégicos com significado político e espiritual. Veja o que está acontecendo. Há meses, o governo do presidente turco Recep Tayyip Erdogan vem comprando sua entrada na cidade antiga e nos bairros árabes, pagando por reformas de apartamentos, manutenção de estradas, passeios pelos locais sagrados e até mesmo distribuindo presentes em dinheiro no Ramadã. Em troca, alguns dizem que ele está tentando exercer influência e islamizar a cidade com um plano maior de reconstruir o Império Otomano, de Jerusalém para fora. Ele está fazendo isso de uma forma muito inteligente. Uma forma é na cultura, patrocinando muitas atividades culturais, festivais e outras coisas. E outra forma, mais física, investindo em infraestrutura e ajudando outras pessoas em Jerusalém. Ele seria expulso por ter a bandeira turca como seu nome e por assumir o papel de guardião das outras pessoas em Jerusalém. Relatos recentes da mídia afirmam que os serviços de segurança israelenses foram alertados sobre a questão não apenas por ativistas locais, mas também por líderes de outras nações árabes, incluindo a Arábia Saudita e a vizinha Jordânia, que sentem que a missão de Erdogan poderia ter um efeito desestabilizador no delicado equilíbrio sobre o controle dos locais sagrados de Jerusalém e, potencialmente, na região em geral. Israel está no meio de uma disputa no mundo muçulmano sobre quem controlará Jerusalém Oriental e os locais sagrados de Jerusalém. Uma disputa entre o grupo radical, liderado por Erdogan, e o grupo saudita-jordaniano, que atualmente detém autoridade sob o rei da Jordânia. Sabemos como lidar com essa luta. Fortaleceremos o grupo árabe menos radical por meio de nossa soberania. O consulado turco em Jerusalém não respondeu aos numerosos pedidos de comentários sobre esta história. Muçulmanos com quem conversamos fora das câmeras na Cidade Velha nos disseram que desconhecem qualquer iniciativa turca na área. Mas se Erdogan realmente prevê a reconstrução do Império Otomano, um historiador local diz que ele pode dar ouvidos à sabedoria do homem cuja rua do mesmo nome leva ao portão de Damasco e ao bairro muçulmano do Sultão Suleiman, que governou o Império Otomano por mais tempo do que qualquer outro.
Mais de 2.500 anos atrás, o profeta Daniel registrou as tensões geopolíticas dos últimos tempos. E Ellen White, também falando desses acontecimentos preditos na profecia de Daniel, diz: O mundo está excitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. A profecia do capítulo 11 de Daniel menciona que a Turquia, que é o rei do norte, irá transferir sua sede de poder em Jerusalém. Há mais de um século, estudiosos da profecia apontaram que a Turquia iria focar novamente nesta região. Hoje, estamos testemunhando tudo isso se desenrolando diante dos nossos olhos. Daniel previu que isso aconteceria, e ele disse: E ele armará as tendas do seu palácio entre os mares no glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Daniel 11, 45. Esse poder é a Turquia moderna. Mais de 100 anos atrás, A.T. Jones escreveu que os próprios turcos suspeitam que serão expulsos de Constantinopla e que a sede do seu poder será então Jerusalém. Apocalipse 16, falando desse acontecimento, revela que o rio Eufrates irá secar, simbolizando o enfraquecimento turco e abrindo caminho para que as nações cristãs venham lutar a favor de Jerusalém. E isso abrirá o caminho para uma crise global que nunca houve na Terra. Segundo o profeta, esses eventos em Jerusalém preparam o cenário para o fim do mundo como conhecemos. Em outras palavras, a ida da Turquia para Jerusalém é um sinal de que os eventos proféticos globais estão prestes a começar, porque o próximo verso, em Daniel 12, 1, diz que, naquele tempo, Miguel, o Filho de Deus, se levantará, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Isso marca o fim do tempo da graça, e virá juízos, morte, doenças e deterioração. Tudo isso por causa da ida do Rei do Norte a Jerusalém, que é o centro das últimas profecias. Jerusalém é vista como um símbolo profético ativo. O que parece político é, na verdade, um cumprimento profético da linha do tempo determinada por Deus. A profecia diz que a última guerra global terá início em Jerusalém. O anjo Gabriel disse a Daniel o que acontecerá com Israel, o seu povo, nos últimos dias. Agora, vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Daniel 10, 14. O que parece ser apenas uma manipulação política é a realização de um mapa desenhado pela visão divina há muito tempo. Porque a próxima guerra mundial começará em Jerusalém. Olhando os movimentos que acontecem em Jerusalém e na Turquia, podemos prever o futuro do mundo. Esta profecia de Daniel 11, 45, está prestes a se cumprir, e por isso Deus está levantando um movimento para ler e compreender essa profecia de Daniel 11, 45 novamente. Que Deus ilumine seu entendimento para compreendê-la. Shalom a todos.